Salve, torcida colorada! É o Vovô Colorado chegando com mais um vídeo, desta vez para falar sobre passionalidade. Isso, a passionalidade que prejudica o Inter. Né? Hora de manter a razão. Para isso, eu vou trazer só um exemplo, através de um videozinho, de um vídeo que eu peguei aqui. Só para mostrar o porquê a passionalidade pode fazer muito mal ao Inter. Somos colorados, somos torcedores, sim, mas a razão em primeiro lugar. Mas antes, deixa o likezinho, se gostarem do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Estamos com 5.600 mais ou menos aí de inscritos. A intenção era chegar a 6.000 ao final do mês. Hoje é dia 27. Final do mês encerra-se aí no final de semana, né? Então precisamos aí de mais uns 400 inscritos. Sei que vai ser difícil chegar lá, mas eu conto com o crédito de vocês. Beleza? Pode ser polêmico, viu? Bastante polêmico que eu vou mostrar aqui, mas eu não posso deixar de mostrar. Não tem como não deixar de mostrar isso. Então vamos lá. Vou mostrar esses dois recortes aqui que eu fiz. Ok? Vamos lá, para o primeiro recorte. O Robert Renan. Tanto que esse jogador tem uma valorização importante de mercado agora. O Robert Renan está vindo para o Internacional por um único motivo. Porque o Zenit quer vitrine. Quer mostrar o jogador. Para vender. Lá, eles estão com embargo, não podem fazer negociação. Então, como é que é a negociação para vir para o Internacional? O Robert Renan vem por um ano, mas no meio do ano, se o Zenit tiver uma proposta, o Inter tem que liberar. O Inter ganharia um direito de vitrine importante, de alguns milhões de euros, se liberasse no meio do ano. Então, esse negócio tá legal, velho. Tá legal, e nós passamos a ter um grande zagueiro. Claro que fica aquela coisa assim de, porra, mas aí o cara no meio do ano pode ir embora, imagina se ele é titulado. Bom, faz parte. Mas aí o Inter é ressarcido por isso com uma bela grana. Então, assim, ó, boa contratação. O primeiro anúncio é muito bom. É muito bom. Resolvemos um problema da zaga, né? Nós perdemos o Moledo, né? Nós temos indefinição com o Nico Hernandes embora. A gente precisava. O próprio Vitão é uma indefinição. Nós não temos ainda a garantia que ele vai ficar em junho e termina o seu contrato. E aí agora a negociação é com ele. É com ele. E ele está pedindo bastante grana. Afinal de contas, ele facilitou para o Inter nas liberações das normativas da FIFA aí dos últimos anos. Mas... Ok. Elogios bastante merecidos a contratação. Beleza? Agora olha esse segundo recorte. O que o Robert Renan fez é um desrespeito com a torcida do Internacional. Um desrespeito com a camisa do Inter e não pode mais vestir a camisa do Internacional. Rescinde, manda embora, porque esse cara eu não quero ver nem pintado de ouro dentro do estádio Beira-Rio. Vocês prestaram atenção no primeiro e no segundo recorte? Pois é. Isso eu chamo de passionalidade. Não está aqui o uso da razão. Por que eu falo no uso da razão? Vamos lá, então. Vamos aos detalhes. Primeiro, em relação ao jogo contra o Juventude, em relação à eliminação. Primeiro, antes de nós chegarmos ao pênalti cobrado pelo Robert Renan, uma maneira totalmente errônea, né? Errou, sim. Mas antes disso, primeiro, esse erro passa pelo nó tático que o Inter levou, que o Kudê levou do Roger. Esse é o primeiro. Segundo, passa pela inércia do time, né, em si. O time não teve raça e não teve competitividade contra o Juventude. Nos dois jogos, lá e aqui. Até melhorou no segundo tempo, com a modificação do Kudê, entrando, né, o Valência, ficando com dois atacantes, ocupando mais espaços na defesa do Juventude, trazendo o Alan Patrick um pouco para trás. Mas aí nós estávamos em paridade numérica.
Aí o que aconteceu? Uma infantilidade do Maurício, que já havia, né, jogado muito mal lá em Caxias, mais preocupado em discutir, em fazer divididas, né, e não desenvolver o seu futebol. Aqui, a mesma coisa, porém um pouco mais grave, porque ele fez uma infantilidade, tentou uma agressão numa semifinal. Não sei se ele chegou a agredir, mas ele tentou. É caso de expulsão. Foi irresponsável o seu Maurício. Então as penalidades passam por aí também. Não vou eleger aqui, caça às bruxas, quem é o culpado da eliminação? Muitos foram culpados. Muitos erros aconteceram. Muitos erros. A escalação, a tática do Kudê, a falta de raça e competitividade dos jogadores, a infantilidade do Maurício, e por fim, para completar isso com uma cerejinha no bolo, deles, o Robert Renan bate daquela maneira, Mas, gente, isso não é motivo nenhum, e nem devemos mandar o jogador embora. Aí entra a racionalidade. Primeiro, vamos lá. Não temos zagueiro no grupo. Só temos o Igor Gomes. Como é que tu vai mandar um zagueiro embora? Um zagueiro de qualidade, um zagueiro de seleção brasileira, um zagueiro que é bom, sim, bom tecnicamente, mas é um jovem de 20 anos. E o erro dele no pênalti também passa pela inexperiência e pela juventude. Não é descaso com o Inter, descaso com a torcida, não. Inexperiência. Até porque, pelo Zenit, ele conseguiu concluir, ele conseguiu fazer um gol de pênalti da mesma maneira. Ele achou que, como ele conseguiu fazer lá, ele também conseguiria fazer aqui. O Ener Valencia bateu o pênalti da mesma maneira. Aí eu pergunto, e se errasse? Se o Ener Valencia errasse o pênalti, estaria sendo crucificado como está sendo o Robert Renan? É de se imaginar, O que aconteceria com o Ener Valencia se ele tivesse errado aquele pênalti de cavadinho? Bom, enfim, por que não devemos dispensar Robert Renan? Primeiro, por esse motivo que eu falei de grupo, Não temos alternativa na zaga. Precisaríamos contratar zagueiro. E mesmo assim, se nós tivéssemos alternativa contratando zagueiros, o Robert Renan está emprestado para nós pelo Zenit até o final do ano. E ele possivelmente terá propostas de compra, como já tem, propostas de clubes da Europa. Se ele sair na metade do ano, são 4 milhões de reais que o Inter embolsa. Vejam bem, 4 milhões de reais. Não é 4 milhões de euros, como alguns comunicadores haviam dito. E ontem mesmo ainda ouvi um influenciador falando em 4 milhões de euros. Não é 4 milhões de euros. É 4 milhões de reais, que não deixa também de ser uma boa graninha. Mas se ele não sair na metade do ano e sair no final do ano, esses 4 milhões passam para 9 milhões de reais. Ou seja, se ele for vendido na janela do meio do ano, são 4 milhões de reais. Se ele for vendido na janela do final do ano e ainda estiver no Inter, são 9 milhões de reais que o Inter embolsa. É ou não é uma boa graninha? É. Então, por que sermos passionais e pensar que por esse erro manda o jogador embora? Calma, gente.
Ele está emprestado, mas ele representa um ativo para o clube. Sim, ele representa um ativo para o clube, sim. 4 milhões ou 9 milhões no final do ano. Bom, gente, o que eu queria trazer para vocês era isso. Eu fiz um vídeo sobre lacradores aqui. Isso é uma lacração. Esse tipo de lacração que eu me refiro. Hoje exaltam, por um motivo qualquer que acontece com qualquer jogador de futebol, o pessoal vem para as redes, né, para lacrar. Por que não fizeram isso com o Alan Patrick, que não joga nada? Enalteceram o Alan Patrick durante todo o Campeonato Gaúcho o ano passado. Não jogou nada. Não conseguiu jogar. Uma coisa é não conseguir jogar, outra é não jogar nada. Por que não fizeram isso com o Maurício? Que esse sim, não é que não conseguiu, esse não jogou nada. E perdeu um gol feito. Perdeu o gol da classificação. E comprometeu o time no segundo tempo, que estava muito bem no jogo. Quando o time conseguiu finalmente dominar o Juventude, empatando o jogo e indo para cima. Isso eu não vejo. Gente, Robert Renan é um jovem de 20 anos. Calma, mais razão e menos passionalidade. Beleza, pessoal? Deixa o likezinho se gostar, inscreva-se no canal, dá aquela força pro vovô e ativa o sininho, né? Lá no Instagram, @vovô_colorado. No Twitter também, é o mesmo linkzinho, tá? Se quiserem seguir o vovô por lá, o vovô vai ficar bastante feliz. Tchau, fui!